tá lançado aqui um quadro especial. Você não pode perder. Toda sexta-feira nós vamos conversar aqui com o nosso querido missionário, pastor, deputado federal Silas Câmara. Ele que de Brasília vai trazer as principais informações do Amazonas, do Brasil e de Manaus também para você ficar bem informado. É isso mesmo. Ele já está online conosco aí diretamente da capital federal nesse quadro maravilhoso que você acompanha na tela do Voz. A paz do Senhor de coração, vamos todos falar com nosso irmão. A paz do Senhor, deputado Silas. A paz do Senhor, pastor Israel, a paz do Senhor a todos que, como o senhor aí no estúdio estão, todas as manhãs, junto com o nosso pastor Jonatas, sua esposa, a pastora Ana, levando, como ele costuma dizer, a boa notícia, a verdadeira notícia, junto com ministração de louvores, a palavra de Deus, informação. Muito feliz de poder estar participando com vocês, muito obrigado pela oportunidade. E já começando a minha fala, se me permite, lhe parabenizar, pastor Israel. Afinal de contas, hoje, mais um ano de vida, né? Novo, jovem, animado, filhinha novinha, esposa, família, igreja, missão. Deus te abençoe e que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. No Salmo 91, versículo 11, a seu respeito, Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. A paz do Senhor. Bom dia. Pai do Senhor, muito obrigado, deputado. Deputado Silas, aproveitar que o senhor está aí de Brasília. A semana realmente foi aí agitada, corrida, e um dos assuntos aí que o senhor tem levantado, foi até participou daquela comissão maravilhosa de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, a chamada CCTI, é a sua preocupação com relação à internet e telefonia celular, aí principalmente no interior do estado do Amazonas, né, deputado? Verdade, pastor Israel. Nesse momento, pastor Israel, em que nós temos esse desafio de saúde pública, que é o enfrentamento à Covid-19, aliás, lhe peço permissão para me solidarizar aqui e levar nossas condolências a todos os mais de 300 mil famílias que perderam um ente querido e os outros, só ontem, quase 100 mil novos casos no Brasil, portanto, muita gente enfrentando o desafio desse vírus que tem assolado e incomodado a humanidade em todo o planeta. Nós estamos muito preocupados, porque, para o senhor ter uma ideia, fiz uma viagem pela calha do rio Solimões, agora muito recentemente, pastor Israel, e de 11 municípios que eu visitei, 7 não tinha internet de jeito nenhum. Ainda sábado retrasado, eu fui ao município na verdade, domingo, fui ao município de Careiro da Várzea levar o INSS digital, uma ferramenta poderosa de justiça social e previdenciária para aquele município. E quando nós terminamos de assinar o termo de cooperação, a principal pergunta dos vereadores, dos secretários, das pessoas presentes, respeitando o afastamento social e com máscara, naquele evento foi como é que a gente vai operar essa ferramenta se a internet não presta. E nesse momento de Covid, como eu ia falando, a internet, a telefonia celular é muito importante para a comunicação. E baseado, obviamente, na realidade de quem anda o estado do Amazonas e vê e identifica esses problemas, pastor Israel, eu tomei a iniciativa e fui apoiado por unanimidade dos nossos membros da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática da Câmara dos Deputados, que é composta por 56 deputados titulares e deputadas também, e 56 suplentes, para que nós abramos uma discussão forte sobre essa questão do serviço e da qualidade do serviço da telefonia celular e também da internet, inclusive da sua cobertura e da aplicação do plano de expansão, que são vários distritos no Amazonas que já deveriam estar operando em celular e internet e não operaram. O fato concreto, pastor Israel, é que nós estamos preocupados em dar para o Amazonas e para o povo amazonense e para o povo brasileiro aquilo que eles merecem, que é receber
pelo que pagam um serviço de boa qualidade. E definitivamente, internet e telefonia no Brasil, além de não ser de qualidade, eles vendem uma coisa e entregam outra completamente diferente, e nós estamos preocupados com isso, querido. O irmão interiorano, ribeirinho, que está nesse momento sintonizado na Boas Novas, existe assim um prazo? Como é que vai ser a partir de agora o andamento desses serviços? O senhor pode informar para a gente, deputado? Claro, com alegria. Primeiro, um abraço a todos os nossos irmãos do estado do Amazonas e do Brasil. Esse programa é um programa muito visto, eu mesmo aqui em Brasília, estando sempre, todos os dias, pela manhã e no reprise à noite, a gente acompanha com muita alegria essa programação, e eu quero abraçar todos os meus irmãos do interior do estado do Amazonas, do Rio Juruá, de Guajará ao município de Juruá, no Rio Japurá, de Japurá até Marã, do Solimões de Atalaia do Norte até Iranduba, do Rio Negro, do município de São Gabriel da Cachoeira até Novo Airão, do Rio Juruá, como disse ainda há pouco, já de Guajará até o município de Juruá, mas do Madeira, do Rio Madeira, de Humaitá até o nosso querido município de Nova Olinda, e nas regiões metropolitanas, nos municípios de Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Silves, Itapiranga, Itacoatiara, Altazes, Castanho, Manaquiri, Careiro da Várzea, e do Rio Amazonas, do nosso município de Emondá até o querido município de Uricurituba, já que citei Itacoatiara ainda há pouco. Todos vocês, um grande abraço. Lembrando que a Rede Boas Novas está chegando com a sua reformulação de rede de TV digital, e nos próximos dias começará a operar rádio retransmissora em todo o estado do Amazonas, e isso é um grande ganho. Pastor Israel, rapidinho fazendo um briefing, para o senhor ter uma ideia, nós desativamos as rádios AMs do Brasil e não colocamos nada no lugar. Graças ao nosso trabalho, o Amazonas e os estados da Amazônia Legal estarão nos próximos dias operando rádio retransmissoras a partir das capitais da Amazônia Legal, levando notícia e também solidariedade, e tirando a solidão de quem mora nessa imensa área que é a região amazônica. Voltando à internet, pastor Israel, nós pretendemos fazer essa audiência pública o mais rápido possível, e telefonia celular, e vamos, obviamente, estabelecer, a partir dessa audiência pública, um cronograma de monitoramento melhor. Inclusive, houve uma proposta minha de que quem, por exemplo, não presta serviço de boa qualidade, não participar do 5G, que é um edital que nos próximos dias será lançado no Brasil, e que é a modernidade da modernidade. Eu até costumei dizer que se no Brasil, em vários lugares, tem 2G, 3G ou 4G e vem chegar o 5G, no nosso estado do Amazonas, nós não estamos nem na letra B ainda. Então, precisamos, de fato, de boa qualidade de internet, e essa é uma luta que nós vamos continuar empreendendo a favor dos amazonenses e dos brasileiros. Também bem interessante que amazonense, a gente comemora bastante a questão do polo das bicicletas que foi preservado. Então, o Amazonas venceu, aí 70 mil empregos foram preservados, né, deputado Silas? Pastor Israel e meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, empreendido uma luta constante para manter os empregos e também a Zona Franca de Manaus, que é parte importante da nossa economia. Eu costumo dizer que a Zona Franca de Manaus ela é importante para todo o estado do Amazonas. Afinal de contas, os nossos municípios amazonenses pagam parte importante das suas contas com o ICMS, que tem uma origem muito fortemente ligada ao polo da Zona Franca de Manaus. Ainda esses últimos 2 anos e meio, para se ter uma ideia, pastor Israel, 3 situações importantes: a bancada federal, e obviamente que, dizendo da bancada federal, eu também presente aqui mando um abraço para o senador Eduardo Braga, para o senador Omar Aziz, para o senador Plínio Palério e para toda a bancada federal. E esses últimos 2 anos e meio, 3 coisas importantes aconteceram na minha avaliação sobre Zona Franca de Manaus. Primeiro, foi a questão da aprovação da nova lei de informática, que o autor dessa proposição
foi o presidente do meu partido, do Partido dos Republicanos, o ex-ministro Marcos Pereira, que protegeu os interesses e os empregos da Zona Franca de Manaus. As vantagens comparativas ficaram mantidas dessa lei. Segundo, foi a nossa luta quando houve aquela desoneração do nosso polo de concentrados, que houve um empreendimento de mobilização muito forte da nossa bancada, inclusive eu estive com o presidente Bolsonaro, e ele voltou atrás, embora seja ainda uma preocupação, mas naquele momento conseguimos reverter. E agora o polo de bicicletas, que só para vocês terem uma ideia, são mais de 400 empresas de bicicletas no Brasil. Não dá para entender, no momento de desemprego, de economia conturbada, querer tirar mais de 100 mil empregos do Brasil e levar para a China ou para outro país que tenha um diferencial dos custos para composição e também construção e montagem de bicicletas. Portanto, nós estamos muito felizes porque Deus nos visitou nesse contexto e, em termos de Zona Franca de Manaus, nós temos uma bancada pequena, todos sabem disso, são 8 deputados federais, senadores não, que são iguais, representam o Estado brasileiro e, portanto, 3 por Estado brasileiro, e nós estamos firmes e, graças a Deus, somos conhecidos como uma bancada pequena, mas aguerrida, que não deixa barato quando afrontam o nosso Estado e os interesses do nosso povo e da nossa economia. Isso é maravilhoso, deputado Silas, e falar em algo muito importante também, porque nós vimos aí que quase 10 anos discutindo um assunto também bem essencial para a população, que é justamente a lei do gás, isso gerando aí, vai gerar cerca de 4 milhões de empregos direto e indiretamente, 60 bilhões para a economia, e isso realmente foi um dos marcos aí também que aconteceram essa semana, né, deputado Silas, e também com a sua ajuda, sua aprovação aí, contribuindo para esse marco, né, deputado? Pastor Israel, só para você ter uma ideia, a lei de gás, o marco regulatório de gás, estava tramitando na Câmara dos Deputados há 9 anos, sem resolução, sem nenhum tipo de movimento que desse sinal claro de que nós teríamos esse marco regulatório. Como presidente da Comissão de Minas e Energia, não só apenas desengavetei essa lei, como fui o relator na Comissão de Minas e Energia para dar a ela a importância que de fato ela tem, e o que nós entregamos para o Brasil hoje, pastor Israel, é exatamente o relatório que eu fiz como relator na Comissão de Minas e Energia, aprovado por unanimidade, depois desdobrado no plenário da Câmara, com este relatório aprovado, tendo no plenário o Laércio como relator, mas exatamente o relatório que eu fiz. Depois foi para o Senado, voltou para a Câmara e, graças a Deus, está entregue ao Brasil o novo marco regulatório do gás, que vai ajudar da dona de casa com seu gás de cozinha ao mais rico e poderoso setor da indústria nacional com gás competitivo e também dando possibilidade dos empresários brasileiros gerarem emprego, renda e oportunidade desse país com uma nova infraestrutura através desse novo marco regulatório do gás que foi entregue para a nação brasileira e para os brasileiros, pastor. Isso é algo que nós devemos comemorar bastante. Mas, deputado Silas, essa semana também o senhor sempre está visitando em audiências com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o senhor esteve agora também lutando, buscando apoio justamente nessa questão da cheia, essa época, aí o Amazonas, aí essa região toda sofre com a cheia dos rios, né? Além desse momento da Covid, nós temos a cheia dos rios, então o senhor esteve lá buscando apoio. Fala um pouco pra gente dessa sua audiência com o nosso presidente, deputado Silas. Só para a população do Amazonas entender, pastor Israel, o Acre sofreu uma enchente muito forte nos últimos meses, e isso tem uma consequência no Amazonas, porque, por exemplo, a calha do Rio Purus, que é composta do município de Boca do Acre, Paueni, Lábrea, Canutama, Tapauá e Beruri, ela sofre o efeito porque os rios que existem no Acre desaguam naturalmente no Purus, como também
lá no alto, lá no Juruá, por exemplo, Cruzeiro do Sul, que houve uma enchente muito forte, como também houve lá no rio Tarauacá, ali na região de Tarauacá e Feijó, desaguando no nosso rio Juruá, que é composto dos municípios de Guajará, Ipixuna, Envira, Eirunepé, Itamaraty, Carauari e Juruá. E ontem mesmo eu recebi imagens fortes do prefeito Zé Roberto de Canutama, mostrando a situação em que se encontra Canutama, como recebemos há uma semana, 2 semanas atrás, do prefeito Railan de Eirunepé e do prefeito Zeca, lá do município de Boca do Acre, através da vice-prefeita Luciana. E nós fomos, tanto ao ministro Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, como fomos na Defesa Civil Nacional, mas fui também, esta semana, ao presidente da República, reiterar a urgência com que esses municípios sejam vistos com atenção e que a população seja socorrida. Inclusive, pastor Israel, conseguimos, através de uma ação da Bancada Federal do Amazonas, e aí, obviamente, estou entre eles, deputado Silas Câmara, quase 300 mil cestas básicas que serão entregues nos próximos dias para nossos pescadores, para nossos irmãos indígenas e para o povo também que precisa de uma forma geral, em função, inclusive, do isolamento social grave e sério que o Amazonas teve que passar em função da Covid. Então, são desafios grandes. E é bom que a população saiba, pastor Israel, e aqui eu abro um parênteses, para agradecer à Igreja Assembleia de Deus do Amazonas, ao nosso pastor Jonatas Câmara, pastora Ana, pastor Moisés, pastor Elianai, na pessoa deles, a todos os membros, congregados, simpatizantes e líderes da Assembleia de Deus. Porque nesses últimos tempos nós demos a nossa colaboração e eu quero aqui dizer que com muita alegria estive envolvido diretamente na distribuição de oxigênio, de cestas básicas, na oração do dia a dia, ministrando nas ruas, em Manaus, nos pontos estratégicos de produção de gás, nos hospitais, nas UBSs, no SAMU, enfim, em todos os lugares, mas também fizemos o nosso trabalho como deputado federal, junto com a bancada federal, que foi de destinar recursos, que foi aprovar, por exemplo, agora o Proleitos, que abre uma possibilidade para esse país inteiro ter com mais facilidade leitos aonde é possível, porque se sabe que leito de UTI e de hospital não se faz apenas com equipamento, pastor Israel. Precisa do ser humano, precisa da matéria-prima, da capacitação dos profissionais, que, aliás, abro aqui um parêntese e abraço a todos os profissionais, nossos amigos, nossas amigas, irmãos e irmãs, esses verdadeiros heróis brasileiros que, nesse momento, têm dedicado a sua vida, às vezes dedicado mesmo, até com o preço da sua própria existência, para salvar e trabalhar pela população do Brasil. Então, estivemos com o presidente Bolsonaro, agradecendo também a ele a derrubada do veto 48 desta semana, que alcançou agora de uma forma definitiva a justiça tributária às igrejas, às entidades religiosas do Brasil, que de hoje, dessa semana para trás, tinham sofrido várias infrações aplicadas pela Receita Federal por interpretação pessoal de alguns fiscais, mas que agora cerca de R$1 bilhão foi devolvido para missões, para obras sociais e para o crescimento do Evangelho no Brasil e no mundo. E Sua Excelência, o nosso presidente, teve uma importância muito estratégica, porque quando ele sancionou a lei em parte e teve que vetar outra parte, ele disse: se eu fosse parlamentar, derrubaria meu veto, porque o segmento religioso dá a sua colaboração para esse país de uma forma efetivamente percebida por todas as famílias brasileiras. E graças a Deus eu fui agradecer, porque a Bíblia diz que a gratidão é algo que o cristão deve exercer, e o nosso presidente tem feito um grande trabalho, garantindo princípios de família, garantindo honra, dignidade e garantindo também liberdade religiosa quando ajuda a derrubar o veto como esse, veto 48.
Silas, inclusive o senhor nessa semana também nas redes sociais aí comemorou bastante essa assinatura, né, do governo aí com contratos com as farmacêuticas norte-americanas, a Pfizer, a belga Janssen. O senhor até diz 138 milhões de doses de esperança. E justamente nessa semana também aí foi criado na realidade o Comitê de Crise em Combate ao Covid-19. Nós aqui do Amazonas, sem dúvida um dos estados mais afetados do Brasil, mas nesse momento estamos aí já nessa curva descendo. Isso também é fruto de um trabalho incansável, tanto da bancada do Amazonas, tanto do governo federal. Isso tudo contribui, né, deputado Silas? Contribui, né, deputado? Verdade, pastor Israel. Agora, recentemente, dando uma entrevista ao senhor, agora, graças a Deus, obrigado pela oportunidade de ter esse quadro, nós falamos sobre a PEC do teto, a PEC emergencial, que criaria condições para aprovação do orçamento, que foi aprovado ontem no Congresso, na parte da Câmara, hoje vai para o Senado, e que abriu também caminho para o auxílio emergencial, que nos próximos dias os brasileiros que precisam, e é justo que tenham, possam acessar esse auxílio. Ontem mesmo o presidente da República já apontou também para o pagamento do 13º, assim que o orçamento for sancionado, dos nossos aposentados do Brasil. Ou seja, essa semana foi uma semana, na minha avaliação, que foi um marco no combate ao Covid, através da criação desse grupo de crise, que vai ser tratado na cobertura do presidente da República, através do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nosso senador, e com isso também o nosso presidente Arthur Lira já providenciou e nós aprovamos também a lei do Proleitos, como eu falei ainda há pouco na Câmara, quer dizer, um conjunto de iniciativas que fará o Brasil e os brasileiros poderem ter ferramentas mínimas, pastor Israel. Nós não estamos dizendo que isso é a solução, que isso é o suficiente, mas é o que o país pode fazer nesse momento, e o Congresso Nacional, entre os 513 deputados, esse servo que vos fala, está lá sempre de prontidão para fazer o melhor pelo Brasil e pelos amazonenses, pastor Israel. Obrigado, deputado Silas. A gente da Boas Novas, a gente agradece demais a sua presença, sua participação. Toda sexta-feira nosso encontro está marcado, mas o senhor falou agora há pouco, deputado, assim, um dos assuntos que o senhor gosta de falar e fala com doçura nos lábios, é justamente sobre pautas realmente conservadoras, pautas cristãs, que defendem os princípios, valores cristãos, da família. Aí o senhor falou da vitória das igrejas agora nesse momento tão importante, dos tributos federais isentos aí pelo governo. E lembrando que na próxima segunda-feira nós vamos estar dia 29 de março, aí, o dia de oração e jejum pela nação, algo muito importante que todos nós devemos estar fazendo parte, e o senhor também, como que liderou 2 anos à Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, também faz esse convite a toda a população, né, deputado? Faço com alegria, pastor Israel. Quem conhece a Bíblia Sagrada, quem tem carinho e dedicação pela leitura bíblica, sabe que todos os grandes desafios de Israel, comandado desde o início da criação do mundo, depois aperfeiçoado pelos patriarcas, pelos juízes, pelos reis, pelos profetas, a alternativa mais eficaz para que Israel pudesse vencer suas dificuldades, suas lutas, suas batalhas, era a oração, o jejum, e um movimento de reconstrução da sua relação com Deus. Portanto, o pastor Jonatas gosta muito daquele versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se consertar dos seus maus caminhos, clamar a mim. Eu acho que esse é um caminho que nós precisamos trilhar. E uma prova é o momento que o Amazonas vive hoje, de onde poucos dias tínhamos o pior cenário possível de vida e saúde pública. Hoje, obviamente, que com muito trabalho, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mas também com muita oração, com muita determinação, pastor Israel, e com muita disciplina. Muitas vezes a gente precisa recuar um pouco, fechando, vamos dizer assim, a administração de um culto sem fechar o templo para receber os necessitados, mas fazendo nossa parte, tanto na saúde pública, como principalmente no mundo espiritual, refletindo a nossa ação
humanitária e social, no mundo material, Deus com certeza vê em tudo isso uma boa intenção e Ele luta por nós. Portanto, a todos os brasileiros e brasileiras, meus irmãos e minhas irmãs amazonenses, povo querido do Brasil, do Amazonas, vamos orar, vamos jejuar, porque Deus há de ter misericórdia do nosso povo, da nossa nação e do Amazonas. Amém, deputado Silas, aí Adã, Boas Novas, o Amazonas, Manaus agradece demais a sua contribuição nesta manhã. Sexta-feira nós temos um encontro marcado, viu, deputado Silas? Silas. Meu pastor Israel, e nesse final de semana eu tenho um encontro marcado com o povo querido de Manaus, vou estar em vários bairros de Manaus, e sábado estarei, se Deus quiser, em Nova Irão e Manacapuru, no interior do Amazonas, região metropolitana. Domingo em Altazes, Castanho e Manaquiri, e também em Careiro da Várzea. E no dia 31, quarta-feira, a inauguração da Rede Boas Novas no município de Rio Preto da Eva. Nossa rádio e TV digital já funcionando, será uma ferramenta de bênção e de informação para o povo de Rio Preto da Eva. Esse é o nosso deputado federal Silas Câmara, trabalhando pelo futuro de todos. A paz do Senhor, deputado! Deputado! A paz do Senhor, pastor Israel, a paz do Senhor, Amazonas, a paz do Senhor, Brasil. A paz do Senhor te